vai ficar bem atento que eu vou ler a lei na íntegra para vocês, tá? Olha, professor Rogério, depende muito da interpretação. Então, vamos, chegar aqui a uma interpretação, porque até agora, todas as manifestações de APAE, todas as manifestações dos verdadeiros segmentos aí da educação especial estão super preocupados com essa lei. Então, se é uma questão de interpretação, é algo que nós precisamos tomar muito cuidado aqui. Então, vamos lá. Decreto não é uma lei, né? Ainda não passou por votação, é um decreto. Mas ele tem validade, sim. Samuquinha, seja bem-vindo. Eu não sei quem é o Samuquinha, mas seja bem-vindo também. Se identifica, por favor. Mas ele tem, sim, ele entrando em vigor, ela deve ser obedecida. E este decreto, ele precisa que uma outra pessoa, um desembargador, ou uma outra pessoa venha e consiga ou adaptá-lo, né? Eles estão querendo falando já em uma adequação, ou mesmo derrubá-lo, porque da forma que está aqui, não houve nenhuma discussão, não houve nenhuma encontro dos pares para que pudesse dizer, olha, nós estamos interessados, 2 pessoas comigo aqui no YouTube, pode chegando as pessoas se identificando aqui no chat, que eu vou falando o nome de vocês. Mas aqui diz assim, vou lendo para vocês aqui o decreto. Decreto, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, caput inciso 4 e 6º, alineada à Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 211, caput inciso 3, da Constituição na Convenção Internacional sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência e no protocolo facultativo, promulgado pelo decreto número 6.949, de 25 de agosto de 2009, nos artigos 8º, parágrafo 1º, e artigo 58 e artigo 60, se não me engano, da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, que é a Darcy Ribeiro, e nos artigos 27, 28 e artigo 30 da Lei número 13.146, 6 de junho de 2015, que é a lei da pessoa com deficiência. Olá, Gabriel, seja bem-vindo. O Gabriel entrou aqui, colocou um oi, seja bem-vindo, eu estou te vendo aqui, tá? Então, vamos estar lendo aqui. O que diz a lei? Da Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. Artigo 1º. Fica instituída a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, com a finalidade de garantir o direito à educação e o sistema educacional inclusivo para estudantes com deficiência, com transtorno do espectro autista e com altas habilidades ou superdotação, sem discriminação e com base da igualdade de oportunidades. Ok. Parágrafo 1º. A modalidade da educação especial será oferecida de maneira transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, com vista a assegurar recursos e serviços educacionais para apoiar, complementar e suplementar o processo de escolarização. Já existe, tá? Já existe recurso, já existe o Fundeb, já existe o valor que é repassado e que deveria, pelo menos, é claro, ser repassado para que as escolas trabalhem com a educação especial e as escolas especializadas, a PAI, outras escolas que trabalham com as salas de educação especial, também há esse valor que é repassado, pelo menos é o que garante aí a nossa Constituição, é o que garante o Fundeb, né? O Fundeb já tem um valor destinado para isso também. Aqui diz, o estudante com transtorno especial autista considerado pessoa com deficiência para fins da Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. Então, ele é incluído, né? O autista é incluído aí. A garantia do sistema educacional inclusivo ocorre por meio da organização do sistema educacional geral, de forma a assegurar que os estudantes que são o público da educação especial estejam incluídos em classes e escolas comuns, com o apoio necessário à sua participação, permanência e aprendizagem. Oi, Maria Regina, seja bem-vinda. É aqui que é um dos grandes problemas que anda acontecendo aqui no debate. Por quê, pessoal? Deixa eu ver aqui. É o terceiro, né? Aqui, eu vou até pintar aqui, ó. Quem está comigo no YouTube está vendo aí a parte pintada. Pessoal, o que acontece aqui? Oi, boa noite, Maria Regina. Saudade de você, uma grande aluna, seja bem-vinda.
Dentro da sala comum, nós sabemos que existem as crianças já inclusas e que existe um trabalho diferenciado que são feito com as crianças. Ok. Agora, dizer que são público de educação especial estejam incluídos em classes de escola comuns significa que aquelas crianças que são crianças comprometidas e que precisam de salas específicas, escolas específicas, deverão ir para as escolas comuns. É como se falasse assim, as APAES, Pestalozzi, APAE, enfim, deixarão de existir e nós passaremos essas crianças que às vezes têm um comprometimento diferenciado, que precisa de uma atenção diferenciada, dentro de uma sala de aula comum, com os cuidadores que estarão com elas. Ora, isso aqui já compromete. Porque é claro que a criança precisa ser inclusa e jamais você vai colocar, você vai deixar uma criança, um adolescente, um deficiente, excluso. Jamais você vai deixá-lo impedi-lo, porque ele precisa participar. Mas as APAES, elas têm um público diferenciado. As Pestalozzi trabalham com um público diferenciado. Então, essas crianças precisam, às vezes, não, precisam estar em escolas. Não que você tenha que pegar toda a criança deficiente e colocar nas escolas. Isso não. Mas elas precisam, sim, de um atendimento diferenciado, comportamentalmente falando, devido a situações que precisam salas adaptáveis, locais adaptáveis, enfim, devido a uma situação de comprometimento. Tá ok? Neste caso aqui, dá a entender que as APAES irão deixar de existir. As escolas especializadas deixarão de existir também. Aí vem, são princípios da Política Nacional de Educação Inclusiva. Ele quer garantir aqui o artigo 1º. Reconhecimento da educação com direito universal, público, subjetivo de todos os cidadãos. Ok. Garantia de igualdade, oportunidade e condições para acesso à permanência, participação e aprendizagem dos estudantes que são públicos da educação especial. Ok. Só que a garantia de igualdade, oportunidade e condições de acesso e permanência muitas vezes depende das adaptações necessárias para algumas escolas. E alguns alunos que precisam, na maioria das vezes, de um atendimento devido a uma situação de um alto comprometimento, ele precisa que algumas salas sejam adaptadas, adequadas, para que essa equidade possa existir, já que é a terceira parte aqui, a promoção da equidade. A diversidade humana com valor a ser reconhecido e promovido pela educação. Ok. O combate no contexto educacional ao capacitismo e a discriminação em todas as suas formas. Então, em nenhum momento nós podemos deixar com que a criança seja isolada ou aceitar que uma criança seja isolada como se ela já fosse condenada e fosse dependente a vida toda de uma necessidade. Óbvio, o trabalho com autonomia precisa, até porque eu sou professor de sala. Vocês que conhecem o trabalho do professor Rogério, busque aqui, vocês encontrarão vários vídeos gravados aí dentro da área de educação especial, até porque eu sou professor de AEE. Eu sou professor AEE. E o que acontece? O que nós sempre pregamos é a autonomia da criança. Mas existem algumas crianças com alguns comprometimentos que esses comprometimentos precisam. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Espero ser claro. Essa criança, o médico diz que ela precisa de ter uma sala adaptada, com uma iluminação adaptada, para que ele não entre em uma crise. Eu estou falando uma situação de um alto comprometimento. Então, por exemplo, como eu, professor, com uma sala, às vezes, vou conseguir colocar uma iluminação diferenciada, mais fraca, não tão forte, tal, dentro de uma sala que eu tenho 30 crianças que estão comigo, que às vezes precisam de uma iluminação um pouquinho melhor, até por causa da questão da visão. Nós chamamos aí da questão das vistas, né? Da questão do impacto visual. Então, neste sentido, ok, pessoal?
O combate contra o educacional, o capacitismo, a garantia de acessibilidade e incentivo ao desenvolvimento de tecnologia que assegura o direito à educação ao público da educação especial. Concordo gênero, número e grau, até porque eu ainda não sei o porquê o governo federal ainda, em suas instâncias, não envia Chromebooks ou tablets especiais. Partindo do ponto de vista do professor Rogério, está aqui o professor Jairo falando. Pode contribuir, professor, eu vou lendo aqui, tá? Para crianças de baixa visão. Por exemplo, SAEB, eu tenho um direito ao ledor, mas muitas vezes aquela criança que precisa do SAEB, aquela criança que precisa de uma prova adaptada, o ideal são os Arial 28, ok. Mas se ele tiver em PDF, assim como não tem, tá aí alguns professores comigo na live, livros adaptados e adequados para a sua baixa visão, na maioria das vezes, e quase, quando eu digo a maioria, quase sempre, somos nós que adaptamos, que vamos lá e colocamos a atividade com a fonte maior. Com o tablet ou como Chromebook, ele pode aumentar a fonte e fazer, inclusive, a avaliação dentro do próprio Chromebook. Ele pode fazer isso. Só que não estamos falando de coisas apenas municipais e estaduais, estamos falando de uma situação a nível nacional. Dessa criança que você citou, pergunta: problemas são decreto nas redes de ensino que não se preocupa de fato com a inclusão. Então, professor, nesse caso, professor Jair, realmente o ensino e a preocupação com a inclusão, ela precisa existir. Eu mesmo ando todos os dias dentro das escolas, em Várzea Grande meu trabalho tem sido este, e nós fazemos sempre todo e qualquer tipo de trabalho para que essa inclusão possa existir. Nesse caso, o público que nós citamos aqui, este público que eu estou citando, que é o caso da APAE, ele já é um público diferenciado. Vou dar um exemplo aqui para o senhor. Eu vou dizer que fecha uma sala lá na APAE, um exemplo. E este aluno, não sei se o senhor está com o quinto ano, mas eu acredito que o senhor está no quinto ano, assim como eu, um professor do quinto ano lá tem 30 alunos. Fechando lá, vem 3, 4 crianças para a sala de aula, né, que é o público da APAE. Já estou citando o caso da APAE, né? Claro que entendendo aqui a sua posição sobre a inclusão. Essas crianças, este público em si, que geralmente são pessoas muito comprometidas, que precisam de muita ajuda, fisicamente falando e tal, vão precisar de cuidador. 4, 5, 6 cuidadores dentro da sala de aula. Neste caso, se houver o fechamento dessas escolas, a nossa questão aqui é sobre o fechamento dessas escolas, não sobre a inclusão, hipótese nenhuma. Até porque, realmente, as escolas, na maioria das vezes, não recebem o recurso de uma adaptação para a inclusão. Isso daí, realmente, é uma coisa que 90% e 999, vamos colocar até mais, existe por conta dos professores, dos que estão ali dentro da unidade escolar. Por quê? Nós já partimos do pressuposto que, na maioria das vezes, até as avaliações externas, para que o aluno faça uma avaliação externa sendo deficiente, meu Deus do céu, tem um relatório, você tem que comprovar N situações. Não é verdade? Então, eu estou falando no caso desse público, que geralmente é um público, vamos dizer assim, altamente comprometidos. Fechando-se lá e trazendo para a escola, o que não vai virar uma sala de aula? Porque nós já estamos com uma realidade, professor Jair, que nós sabemos que é uma realidade comprometedora, que já tem uma grande dificuldade do nosso trabalho devido à falta de investimentos e de adequações e adaptações. Recebendo esse público, eu acredito que a maioria dos professores, além de já estar sobrecarregados, estarão, é claro, muito mais sobrecarregados. Muito mais sobrecarregados. Até porque eu vou chegar aqui na parte da lei, que até os professores aí, o decreto-lei, dá liberdade para os formados com ensino médio com 80 horas de curso atender a EE. Então, assim, ficou muita coisa, muito espaço. Por isso que as APAES no Brasil, as escolas de educação que trabalham com este público,
em si, eles estão se manifestando com tanta força. Por quê? Porque senão já poderemos começar já 2026 dessa forma. Aí vai, mas sobre a questão nas redes de ensino que não se preocupa de fato com a inclusão, gênero, número e grau professor. A preocupação com a verdadeira inclusão precisa existir. E existir muito. Por quê? Do momento em que os anos vão se passando, aumente muito esta carga. Eu estive esses dias atrás no CIMEI, onde em uma sala que eu estive, 9 crianças com laudo estarão indo para a IMEB mais próxima. Então, já significa que essa professora, provavelmente do primeiro ano, ainda que divida, são dos primeiros anos, 4 ou 5 para cada sala ela vai receber. E esses laudos são de crianças que estão e que precisam de atendimento diferenciado. Por quê? Um é TOD, o outro é TEA, o outro é TDAH, o outro tem deficiência intelectual. São áreas diferentes de a serem trabalhadas. Aí vem a promoção da equidade e diversidade humana como valor a ser reconhecido e promovido pela educação. O combate no contexto educacional, capacitismo e também, neste ponto, é o que eu disse, temos que trabalhar a autonomia, isso, enfim, apesar que sabemos que existem crianças que do seu comprometimento não basta somente a autonomia, ainda que tenha toda e qualquer tipo de intervenção, esta criança, mesmo assim, terá certos limites na vida, ok? Certas limitações físicas, na maioria das vezes, e muitas vezes motora. A consolidação do trabalho intersensorial com estratégia para atenção integral ao público da educação especial, consolidação do trabalho intersetorial, ok. Artigo 3º, são diretrizes da política de educação inclusiva. Garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades. Essa questão do sistema inclusivo em todos os níveis é outro lado que nós precisamos também fazer uma observância, devido às universidades, né, às faculdades, e como esses alunos têm sido recebidos, como têm sido preparados, são preparadas essas faculdades, essas universidades, para que essas crianças sejam recebidas. Por quê? Ela precisa... exatamente, professor, a questão do direito à matrícula. Eu sou a favor, professor Jairo. Eu sou a favor em gênero, número e grau. Vou dar uma explicação aqui para o senhor. Vamos dizer que essa criança ela frequenta a PAI. É claro, ela não vai acompanhar a turma devido ao seu comprometimento. Mas aquela imersão que ele faz ali dentro da sala de aula, estou falando de criança com alto comprometimento, ok, pessoal? Aquela imersão, aquela ida até a sala de aula, aquela participação, aquela alegria da criançada, aquela